Muito bom dia, sejam bem-vindos à TV Garanhuns Agreste em mais um programa desta feita. Agora o nosso Política no Agreste, um programa que nós apresentamos aos sábados, sempre às 10 da manhã, e sempre que possível eu trago aqui entrevistados dentro do âmbito político. Hoje eu estarei conversando com Paulo Couto, que tem sido um grande analista político dentro das campanhas em que a Sete Colinas FM vinha realizando com a minha presença na emissora. Meu abraço a Ivo Tino do Amaral, a Cláudia Amaral, e o Paulo Couto recebeu o nosso convite, desde já o nosso agradecimento de estar aqui com a gente para falarmos sobre a política inicialmente de Garanhuns, né? Depois vamos estender um pouquinho a Pernambuco e falar desse contexto nacional, como é que ficou a política antes ainda deste segundo turno em algumas capitais. Paulo Couto, muito bom dia, obrigado mais uma vez atendendo meu convite de conversarmos desta feita agora na TV Garanhuns Agreste através do nosso portal e na TV Garanhuns Agreste através do nosso Facebook com os nossos internautas. Bom dia. Bom dia, Valdir. Abre aí, por favor. Isso. Bom dia, Valdir. Bom dia, internautas. Bom dia a todos aqueles que estão nesse momento nos ouvindo. É um grande prazer, né, reencontrá-lo e em uma nova casa, em um novo formato, né? Verdade. É uma satisfação muito grande lhe reencontrar, você com toda a sua dinâmica, toda a sua maneira de fazer o jornalismo sério, competente, imparcial, né? Na verdade que hoje é uma coisa, você encontrar um jornalista imparcial é muito difícil, mas você mantém essa sua linha há muitos anos, não é de agora, e até de uma certa forma a gente reviver aqueles bons tempos que nós fazíamos as coberturas das eleições municipais e estaduais lá na nossa rádio Sete Colinas, não é? Que aqui de antemão já mando um abraço a meu eterno professor, a meu primeiro e único patrão que eu tive em toda a minha vida, e aquele sempre admirador que é o nosso Ivo Tino do Amaral, que eu reputo uma das reservas morais do estado de Pernambuco, não da cidade de Garanhuns. Um político sério, um político íntegro, um político que nos ensinou. E se eu aprendi alguma coisa na minha vida, essa coisa, grande parte eu devo a seu Ivo. Seu Ivo foi quem me ensinou muita coisa. E até hoje eu tenho muito orgulho de falar que um dia eu fui um assessor dele no município. E aqui eu mando meu abraço para ele e a você também, que ao longo dos anos os compromissos nossos profissionais nos distanciaram, mas a amizade sempre continua a mesma, o carinho e o respeito, sobretudo, ainda continua. E assim você me dá essa oportunidade de usar esse novo instrumento, né, de comunicação, e de uma forma tão democrática, tão aberta, você nos cedeu. Estou aqui à sua disposição, meu jovem, para o que você, e aquilo que eu souber e aquilo que me competir, eu poder falar alguma coisa. Bom, desde já, mais uma vez, nosso agradecimento a Paulo Couto, essa figura simpática, não é, que tem aí o bojo dos maiores cargos dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Pernambuco, sobretudo em Garanhuns, e também no âmbito político. Esteve envolvido nessa campanha vencedora do Sivaldo Albino, e já nos traz aí uma grande novidade. Então, em meio a algumas notícias de que haveria aí um desmonte da Prefeitura de Garanhuns, no sentido de estarem subtraindo informações, apagando arquivos, e se pensou logo aí numa transição complicada entre o gestor Isaías Regis e o atual gestor que assumirá a partir do dia 1º de janeiro, Sivaldo Albino. O Paulo Couto nos traz exatamente o oposto de tudo isso, que é uma transição pacífica. Transição essa que pode já ter começado, é isso mesmo, Paulo? Veja bem, vamos por etapas, né? Ontem você é o primeiro veículo de comunicação a tomar conhecimento, a ser publicitado essa questão, até porque a forma que nós trabalhamos com muito equilíbrio, muita prudência,
e quem conhece sabe do nosso perfil. E ao longo da campanha eleitoral, o nosso candidato, hoje eleito prefeito, sempre foi muito prudente, foi muito equilibrado em todas as suas entrevistas, e nós sempre tivemos o cuidado, não é? Enfim, mas ontem eu protocolei pessoalmente junto lá à prefeitura do município e fui recebido pelo secretário de governo e pelo controlador geral do município, Glauco Brasileiro e Névito, o secretário de governo. Sim. A nomeação, a indicação de nossa comissão de transição. Então nós, ontem às 10 horas da manhã, protocolamos a nossa indicação dos nossos membros, que farão parte dessa comissão, que acompanharemos toda a transição da atual gestão para a nova gestão do município. Tivemos uma conversa prévia, eu tive uma conversa prévia, uma tema muito informal, muito amistosa, entre os dois secretários, onde inclusive eles nos disponibilizaram, fizemos vários pedidos de vários documentos, uma série de pedidos de documentos, certo. Alencamos o que nós queremos, até para conhecer a situação do município, não é? Os dados, evidentemente que nós já temos alguns dados, evidentemente nós já tínhamos, mas precisamos juntar com os dados oficiais. Enfim, a nossa equipe técnica de contabilidade, a nossa equipe técnica de financeira vai se debruçar sobre esses números, o nosso corpo técnico, sobre a administração o nosso coordenador é Alexandre Marinho, um dos nossos membros, coordenador Alexandre Marinho, eu também faço parte, e vários outros colegas estão integrados nessa comissão. Enfim, nós damos já o primeiro passo, acreditamos que na próxima segunda ou terça-feira vamos ter a outra reunião já com os membros, e, enfim, vamos começar a trabalhar, não é começar, porque esse trabalho já começamos. Nós ganhamos a eleição, Sivaldo ganhou a eleição no domingo, mas na segunda-feira, logo cedo, Sivaldo já estava iniciando, arregaçando as mangas para a gente começar a trabalhar. E nós já estamos aí levantando todos os dados, levantando tudo que é necessário para que nós pudemos fazer uma maior administração que esse município vai ter em Garanhuns, com certeza. Nós podemos conhecer os nomes da equipe que estará nessa transição, que é muito importante, né, que estarão exatamente dialogando com os secretários da prefeitura, né, com o próprio prefeito, para o entendimento de uma gestão que assumirá em 1º de janeiro de 2021? Claro, eu vou citar aqui, né, nós temos os membros indicados, foram Alexandre Henrique de Lemos Marinho, na figura do coordenador, Paulo André Lima do Couto Soares, que sou eu, Dr. Paulo Ricardo Ramos Mendonça Filho, Dr. Antônio Acácio de Santana Godoy e Sival Rodrigues Albino. Esses inicialmente farão parte, mas com certeza na próxima semana nós estaremos vindo mais outras pessoas, que são justamente o pessoal técnico, que é o pessoal da contabilidade, o pessoal do financeiro, e que vai integrar, como também o pessoal de engenharia. Enfim, essa comissão ela vai ficar maior. E aí vem o pessoal dos setores, e a gente também vai trabalhar por setor, vamos trabalhar com o setor da educação, o setor da assistência social, o setor da saúde também. Então essa comissão vai se alargar diante da necessidade de nós termos. E até porque o lapso temporal que nós temos é muito exímio. Nós temos pouco tempo, nós só temos o mês de dezembro, não é? Para praticamente essa última semana de novembro e o mês de dezembro, para termos acesso, e porque dia 1 de janeiro a máquina municipal ela tem que estar dentro da normalidade. Então nossa preocupação é com isso.
Muito bem. Preocupação. Então, para nós, o trabalho não terminou, não deu nem tempo aí até de comemorar, já estamos aí, comemoramos no domingo, mas na segunda-feira já arregaçamos as mangas e já fomos para o campo, já fomos trabalhar, porque o povo nos confiou, o povo confiou a Sivaldo a mudança e nós temos que prevalecer a vontade das urnas. E para isso nós estamos imbuídos de fazer essa mudança. Muito bem, este é Paulo Couto, que está conversando conosco, membro agora também da transição, né, pelo lado do candidato eleito a prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino, uma transição que já deu início desde o dia de ontem, foi citada agora a equipe pelo próprio Paulo Couto. E vai analisar comigo aqui a política de Garanhuns em nome do Café Ouro Verde, café para a vida inteira. Meu abraço ao Luciano Oliveira e um abraço a cada um de vocês que está aqui conosco no Facebook e também no nosso portal tvgaranhusagreste.com.br. Paulo, qual a sua avaliação geral das eleições de Garanhuns? De uma forma geral, como foi vista pelo senhor que já vem acompanhando a política de Garanhuns há um bom tempo, com o seu olhar, o que é que se dá para se dizer hoje? A vontade das urnas, a gente sempre que quando passa as eleições, a gente tem que ver o que é que o povo decidiu. Qual foi o recado que as urnas nos deram. Um grande recado, eu acho que isso vai ficar na memória de todos, depois desse processo eleitoral que vivenciamos, um processo eleitoral muito atípico, porque nós vivenciamos em plena pandemia da Covid-19, onde as antigas práticas eleitorais não foram mais permitidas. Então nós tivemos uma eleição virtual, praticamente, uma campanha, não eleição, mas uma campanha virtual, onde houve a grande incidência das redes sociais, não é? E o povo deu um recado. O povo foi soberano e o povo disse o quê? O que é que o povo disse através das urnas? Primeira coisa que nós sempre, e quem acompanha a política em Garanhuns, como eu, desde 14 anos de idade, que eu participo de política, 14, 15 anos de idade que eu participo de política, então presenciei a minha primeira eleição municipal, foi de Zé Inácio Rodrigues, o Zé do Povo. Então foi a primeira eleição que eu me lembro de ter participado de prefeito em Garanhuns. E lá atrás, com a eleição de Zé Inácio, o povo já deu o seu recado. E, consequentemente, o povo de Garanhuns, o povo livre, um povo soberano, um povo independente, um povo politizado, deu um recado simples. Garanhuns não tem dono. Garanhuns não tem dono. O povo de Garanhuns é um povo livre, é um povo soberano, é um povo que sabe escolher. Do mesmo jeito que o povo dá o mandato, ele tira o mandato. E esse foi o grande recado. Esse, aos políticos, entendam que Garanhuns não é dono. Ninguém é dono dos votos de Garanhuns. Ninguém. Esse foi o maior recado. Aquelas lideranças que gritavam, que verbalizavam em alto bom som que Garanhuns era dele e quem mandava em Garanhuns era ele, sabe do que eu estou dizendo. Garanhuns não tem dono. Garanhuns é um povo livre e soberano. Quando todos diziam que Sivaldo não seria o prefeito de Garanhuns, quando todos diziam que Sivaldo seria o terceiro, quando muitos gritavam, batiam em plena Avenida Santo Antônio no peito, que Sivaldo ia levar que Sivaldo teria uma fragorosa derrota e que o Silvino Andrade daria uma diferença de
15 mil votos. Não, eu quero até pegar um gancho aí. Não é? Só abre uma agenda aí. Alguns olhavam e diziam, não é assim. Não é assim. E quando se abre as urnas de Garanhuns, veio o recado. Veio o recado de forma limpa. Eu acho que essas minhas palavras deixam claro, e para nós que estamos chegando agora, para o atual prefeito, o prefeito eleito, Sivaldo Albino, ele também pegou esse recado. Foram 34,39% de diferença. O que é que aconteceu, então? Como é que o senhor diagnostica isso? O que é que aconteceu? A PT pesquisa dando até 14% de diferença. É muito para interessante. o segundo candidato. Eu agora posso falar, porque o processo eleitoral se findou, e eu acompanhei atentamente isso, até porque eu fiz todo o jurídico da Frente Popular, ficou a cargo do nosso escritório, e eu acompanhei todas essas pesquisas. Essas pesquisas que foram feitas, elas traziam um dado muito interessante. E porque pesquisa, a gente tem que saber olhar para a pesquisa. Não adianta a gente, de primeiro momento, olhar aqueles números que estão lá. A gente tem que estudar a pesquisa, como ela se configura. Como ela está configurada. O que ela se materializa e como ela se revela. Todas as nossas pesquisas que nós fazíamos, que Sivaldo fazia anteriormente, sempre tinha um dado muito interessante. Sempre existia o dado da mudança. A população de Garanhuns entendia que o momento era de mudança. O momento era de mudança. E aquele candidato que conseguisse expressar essa mudança era aquele candidato que herdaria o voto da mudança. Do outro lado, eu tinha a continuidade de um projeto político que já vinha há 24 anos. Há 24 anos que esse mesmo projeto político, esse mesmo grupo se mantinha no poder, apenas trocando os seus personagens, ou seja, os seus atores, mas o enredo era o mesmo, a mesma forma de administrar, a mesma maneira de concepção de política. E de outro lado, eu tinha o sentimento maior da população que entendia que a cidade tinha que mudar. Mas mudar em todos os sentidos. Não era só mudar os personagens, era mudar a forma de administrar. Mudar o feijão com arroz. Mudar a mesmice. Essa era o reflexo que as pesquisas davam. E aí veio essas pesquisas Manbabies, essas pesquisas fabricadas à conveniência dos candidatos, que elas mesmas, dentro do seu contexto, quem analisasse, percebia o contraditório, que elas eram contraditórias. A última do Magno Martins, ele jogou aonde ele jogou? Ele jogou muito bem para dar a vitória ao candidato Silvino no número de indecisos. Aí o que é que ele fez? Jogou um número de indecisos em torno de 15%, se eu não me recordo. Jogou na margem de erro de 5%. E quando você pegava a diferença de Sivaldo para Silvino com o número de indecisos, você via que Sivaldo e Silvino estavam num empate técnico. Por quê? Se a diferença era 5%, ou para cima ou para baixo, eu tinha aí o quê? E eu tinha 15% de indecisos, Sivaldo facilmente conseguiria suplantar ele. E aí depois, quando houvesse a cobrança, o Magno ia dizer, não,
Aí foi os indecisos que resolveram votar em Sivaldo. Sim. Veja a lógica. Nós tínhamos uma pesquisa que foi feita por um blogueiro aqui na cidade, não é? Aonde, de um instituto, de um rapaz daqui da cidade, de Garanhuns, que não errou em nenhum dos prognósticos, que dizia o quê? Há menos de 15 dias da eleição, nós estávamos em empate técnico, Silvino e Sivaldo. Nós estávamos em empate técnico. Com Silvino com 28%, Sivaldo com 26%. E com tendência crescente, Sivaldo. E o Silvino tinha chegado no topo. Ele não crescia mais. Ele chegou muito, muito cedo na margem dele. E nós sabíamos disso. E outra coisa. Aí quem pode falar é o prefeito eleito Sivaldo e todo o grupo, porque eu não tive tempo de participar diretamente nas ruas da campanha. Eu vivi dentro do escritório, trabalhando, produzindo. Sim. Enfim, eu não fui para as ruas, mas eu via o que as ruas falavam. Eu via o que as pessoas me diziam. E eu senti isso quando, há uma semana antes da eleição, eu fui na Avenida Santo Antônio, fui numa loja, em 2 lojas comerciais lá, e quando eu estaciono meu carro ali na Santo Antônio, o menino que lava meu carro, aí grita: doutor, é 40. Eu digo, Quando eu me dirijo mais na frente, outras pessoas olham para mim, se identificam comigo e acenam com os dedos que era 4. E nessas 2 lojas que eu fui, até teve um episódio interessante, eu fui comprar uma camisa, eu acho que foi uma camisa, alguma coisa que eu fui comprar lá. Sim. E as vendedoras das lojas me identificaram como eu fosse ligada aí, elas me conhecem, e aí o dono da loja, o empresário, ele era de outro candidato, e elas por trás acenavam para mim dizendo: é 40, é 40, é 40. Então, eu senti que, de fato, aquilo que o nosso grupo político conversava era verdade. Era verdade. Aí, nesse dia, eu fui tomar uma água mineral lá no centro de Garanhuns, em uma daquelas lanchonetes, e as moças que atendiam olhavam para mim e me mostravam os 4 dedos. Eu disse: olha, esse povo não está mentindo. O povo não está mentindo. Então, nós vamos ganhar essa eleição. Nós vamos ganhar a eleição. E isso batia com aquilo que nós sentíamos. Isso batia com aquilo que Sivaldo dizia. Isso batia com aquilo que Pedro Henrique dizia. Que existia aquele sentimento de mudança. E o povo entendeu que aquilo que eles queriam, só existia um candidato capaz de fazer: Sivaldo Albino e Pedro Henrique. Muito bem, política no Agreste, aqui pela sua TV Garanhuns Agreste, no nosso portal tvgaranhusagreste.com.br e também no nosso canal do Facebook. O nosso agradecimento aos amigos e às amigas internautas. Em nome da Agreste Musical, estamos trabalhando ali na Rua Maurício de Nassau. Amiga Sandra Barros, um abraço. E também o Colégio Presbiteriano 15 de novembro, completou neste mês 120 anos. Hoje estamos aqui conversando com o Paulo Couto, que fez parte aí, aliás, foi o escritório jurídico do candidato vencedor a prefeito de Garanhuns, Sivaldo Albino, e agora também é um membro, o próprio Paulo Couto, da equipe de transição, trabalho esse citado agora pelo Paulo Couto, aqui em primeira mão na nossa emissora, de que essa transição teve início ontem. Paulo, qual foi o papel do candidato Zaqueu Lins nessas eleições? Com mais de 15 mil votos,
ele subtraiu mais votos de Silvino ou do candidato Sivaldo Albino? Que leitura é feita disso? A leitura que eu faço do meu amigo Zaqueu Naum Lins, pessoa que eu tenho autoestima, consideração a ele, é que, assim, ele tem um papel fundamental na política de Garanhuns, mostrou que ele tem um potencial grande, ele tem um capital político. E ele acreditou em um projeto. É direito nosso, é direito dele acreditar no projeto político dele. Teria sido mais fácil se esses dois grupos políticos tivessem feito a união. Teria sido muito mais fácil. Essa eleição, e os números aí demonstram, não é? Sim. Com essa votação expressiva de Zaqueu, e com a nossa votação, a votação do nosso candidato, hoje prefeito eleito Sivaldo Albino, nós chegaríamos muito mais fácil à vitória. E estaríamos encampando um projeto de mudança muito grande nessa cidade. Mas ele entendeu que tinha chegado o momento dele, ele foi vereador por 4 mandatos, não é isso, se eu não me engano? 4 mandatos, um bom vereador, um vereador atuante. Inclusive, quando foi presidente da Câmara de Vereadores de Garanhuns, eu fui seu assessor jurídico por 2 anos na presidência. Um homem íntegro, não é? Um dedicado, um excelente pai de família, enfim. Zaqueu entendeu que tinha chegado o momento dele, que o projeto político dele estaria pronto. É um direito de todos nós vivemos numa democracia, mas ele não teve uma visão tão ampla como Sivaldo teve. E preferiu procurar o caminho dele. Mas, com certeza, ele sabe a responsabilidade também que ele tem, ele conhece da responsabilidade dele. Enfim, foram 16 mil votos, né? Sim. 16 mil pessoas que confiaram nele. E acredito também que ele vai continuar sendo essa grande liderança que é essa pessoa que tem o seu carisma popular e que outras batalhas virão e com certeza ele estará. Rogo que ele esteja junto a nós, porque o caminho dele é junto a nós. É com a gente, com o nosso grupo político, com o prefeito Sivaldo, porque ele também ama Garanhuns. Ele também gosta de Garanhuns. Porque muitos gritam que amam Garanhuns, mas o verdadeiro amar Garanhuns é se dedicar a Garanhuns. É gostar das pessoas de Garanhuns. É gostar do nosso povo. E isso Sivaldo e Zaqueu têm em comum. São povo. Muito bem, Paulo Couto conversando conosco no programa Política no Agreste. Agradecer aqui as curtidas aí no Facebook e você que está conosco na tvgaranhusagreste.com.br. Trabalho com patrocínio dos produtos de milho Gosto Milho do amigo Josias Sobral e também da FM 7 Colinas, a primeira FM do interior do estado de Pernambuco. Organização Ivo Tinor do Amaral. Paulo Couto, quanto ao legislativo, dos 3 vereadores, apenas, se eu não me engano, 5 foram reeleitos. Qual o desenho do Legislativo de Garanhuns que o senhor faz hoje? O mesmo desenho, o mesmo recado que o eleitorado deu para a eleição do prefeito. Nós tivemos uma grande renovação. Tivemos aí a saída de 2 vereadores, 2 bons vereadores, diga de passagem. O Zaqueu é um bom vereador, atuante. O Audálio também, um excelente vereador, um vereador muito equilibrado, muito competente. Tivemos a perca também de 2 vereadores,
a Betânia, que também é uma vereadora, uma batalhadora. Tivemos a perca também de Tony Belo do Cal, que é outra figura expressiva, mas que foram os dois vereadores porque apostaram num projeto político, não é? E os outros dois vereadores que perderam, que não renovaram seus mandatos, foi dentro do processo eleitoral, eles foram sufragados dentro desse processo eleitoral. Enfim, nós também tivemos uma grande renovação e tivemos, assim, ideologicamente pontuado algumas figuras muito interessantes. Ou seja, novos vereadores que têm um perfil ideológico da verdadeira democracia, que nós temos que viver na democracia. Então, pela primeira vez foi eleita um coletivo, as Manas. Exatamente. Figuras fantásticas que eu as conheci. Eu conhecia fã, por ser advogada, militante, e fã, eu tinha um contato com fã anteriormente, um contato dos corredores do fórum, um contato de nós já estarmos em lados opostos em algumas ações, mas sempre me dei muito bem com fã. E as outras duas meninas lá, eu as conheci durante a campanha, fantástico aquelas meninas, e é tanto que a votação dela expressiva, né? Elas tiveram uma votação expressiva. Então, nós vamos ter um primeiro coletivo, se eu salvo engano, parece que a única cidade do interior que tem, não tenho certeza desse dado, mas eu acredito que seja a única cidade do interior que na Câmara Municipal tem um coletivo de mulheres afirmativas, mulheres que têm posição. Eu estava até conversando com uns colegas meus ontem, a gente discutindo política, você pode até não concordar com as ideias delas, mas você tem que respeitá-las porque elas são incisivas, elas são combativas, elas são guerreiras. E elas marcaram terreno, elas marcaram posição dentro de um contexto de uma política em Garanhuns. Então aquelas meninas, as Manas, elas estão de parabéns. Inclusive elas parecem que hoje faz um grande gesto, um gesto nobre, que assim, ela hoje, eu salvo engano, ela reuniu hoje com todos os candidatos a vereadores e o vice-prefeito eleito Pedro Henrique em um café da manhã, agradecendo aos colegas que ajudaram a legenda para elas conseguirem o mandato. Porque com aquela votação que elas tinham sozinhas, elas não conseguiam se eleger. E aí teve o Leleu, aí teve Pedro Passos, aí teve o professor, então vários outros candidatos, o próprio Coronel Lucena, o Major Lucena, enfim, que conseguiram viabilizar com suas respectivas candidaturas a eleição dela. Então, por si só, isso já é um gesto nobre, é um gesto que demonstra a grandeza delas, de elas reconhecerem nos colegas que só elas conseguiram chegar lá porque os colegas, através do seu voto, o voto de legenda, levou elas para lá. Do outro lado, nós temos o primeiro representante puro de Bolsonaro, que é o Tiago Paes. Então, você veja, nós temos as duas extremidades ideológicas de uma Câmara. Isso é muito bom. Eu vejo democrática, isso muito democrático. A democracia são as ideias contrárias. Você conviver nas ideias contrárias e dali você descobrir, e dali você tirar a solução. Então, nós vamos ter um legislativo com muitos jovens, porque a idade renovou. Nós temos um candidato, o lado do PSD, Martins, não é? Que se elegeu muito bem, um rapaz jovem, um rapaz com ideias, Matheus Martins, com ideias fantásticas, um cara... Sim, e aí temos vários e vários... Outra coisa, várias mulheres se elegeram, né? Foram 5 mulheres. 5 mulheres. 5 mulheres. Então, eu acho que deu uma renovada, uma revigorada nesse legislativo. Aí nós temos a figura, sou um admirador, confesso, dele, é o Jônio Albino, não é? Que esse ano, nessas eleições, reafirmaram ele. Enfim, eu acho que o Legislativo de Garanhuns também passou por esse processo de transição e nós temos tudo
tudo. Eu acho que é o momento de Garanhuns. Bom, eu acho que no país, no Brasil, houve também um outro coletivo, não sei dizer aqui o Estado, com cinco mulheres. Na divisão desses, na Câmara de Vereadores, nós temos, se eu não me engano, oito vereadores da oposição. Hoje, da base do governo que vai entrar, Sivaldo Albino, seriam 6, entre outros vereadores. Com relação a essa divisão, como será o executivo com o legislativo? Como diria, em algumas línguas, claro, já diz, nossa, o Sivaldo já vai ter uma oposição fortalecida, enquanto eu uso uma frase que o senhor sempre usou lá na emissora: rei morto, rei posto. O senhor sabe do que eu estou falando. Veja bem, isso é como eu lhe digo. Garanhuns vai ter um novo jeito de fazer política. Garanhuns vai ter um novo jeito de administrar. Quem tiver apostando naquelas práticas antigas que eram adotadas anteriormente, acredito eu que não vai obter sucesso. Isso quem pode dizer propriamente dito é o próprio prefeito. Eu não tenho ele não me deu essa procuração para entrar nessa seara. Mas, pelo que acompanho, pela convivência que nós temos, entendo eu que velhas práticas políticas adotadas anteriormente não vão se repetir. Até porque isso foi o recado das urnas. As urnas nos disseram isso. Nós temos que ser fiel a que o povo quer. Não a que eu quero. A minha vontade pessoal, ela não pode prevalecer sobre a vontade da população. Nós temos que acompanhar diuturnamente o que é que o povo quer, para não sermos traídos nas aberturas das urnas. Repito, ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. E se nós somos a mudança, temos que fazer o dever de casa. Muito bem. Então, tenha certeza que o Legislativo vai trabalhar em sintonia com o Executivo? Vai. Sabe por quê? Porque o Executivo não vai mandar nada para o Legislativo que não seja diretamente a necessidade da população. O que vamos mandar são coisas que nós podemos fazer, são coisas que poderão ser cumpridas. Nada de aventura. Nada de promessas para não ser cumpridas. Pois o recado as urnas já nos deu. Muito bem, esse é o Paulo Couto, advogado e do jurídico do candidato eleito do partido Sivaldo Albino, e também membro da transição que ele trouxe em primeira mão aqui na nossa emissora, logo no início do nosso bate-papo aqui, exatamente a transição que já teve início no dia de ontem. E aqui eu trabalho também em nome da Gamotos, do amigo Luiz Carlos de Andrade, um forte abraço. São 3 lojas da Gamotos, mais a 2 rodas em Garanhuns. Olha, Sivaldo é um forte aliado do deputado federal João Campos, hoje candidato à prefeitura do Recife. Nas pesquisas hoje, ao menos até ontem, a Marília Reis mostrava aí um pouco à frente, sendo eleito um pouco à frente, ponto. Sendo eleito João Campos a prefeito do Recife, o que Sivaldo Albino, prefeito de Garanhuns, ganharia com isso? Ou seja,
Para Garanhuns, seria melhor contar com João Campos, deputado federal, aliado ao prefeito Sivaldo Albino, ou o Sivaldo Albino seria mais fortalecido com João Campos na prefeitura do Recife, fortalecendo o governo do estado, que por sua vez fortaleceria todo o conjunto, chegando até Sivaldo Albino aqui em Garanhuns? Veja bem, Valdir, Sivaldo tem uma das grandes características de Sivaldo, do seu perfil político, e é uma coisa que o povo reconhece nele. Hoje Sivaldo é uma grande liderança política. Hoje a vitória de Sivaldo é citada em todo o estado de Pernambuco. Eu tenho vários amigos meus em outros municípios que ligam para mim e dizem: mas Paulo, como é que Sivaldo? Eu digo: olha, Sivaldo é uma liderança nata. Sivaldo é uma liderança que foi construída lá de baixo, ela não veio imposta. Ele saiu de um mandato de vereador quando todos diziam que ele não se elegia, e ele se elegeu. Sivaldo era um fiscal da São Cristóvão, né? E se elegeu vereador. Então, Sivaldo é uma liderança política nata. Ele nasceu essa liderança e conquistou os seus mandatos. Então, Sivaldo, ele não é uma liderança de apadrinhamento, ele não é uma liderança de indicação. E Sivaldo tem uma das maiores virtudes, e onde ele chegou, até onde ele chegou, pela sua lealdade, pelo seu caráter, pela sua altivez e pela sua palavra. Que nós sabemos que a palavra é uma coisa rara na classe política, não é? Poucos Sim. são os políticos que têm palavra. E Sivaldo, ele tem essa característica. Ele honra tudo aquilo que ele prega. Ele honra tudo aquilo que ele diz. Então, Sivaldo é um homem de grupo. Sivaldo, ele é um político extremamente de grupo. E ele é do grupo do PSB. Ele é do 40. Ele se identifica com Paulo Câmara. Paulo Câmara se identifica com ele, com o João. Enfim, eu tenho certeza, pelo que eu conheço de Sivaldo, que ele já tem em sua mente essa questão de toda a articulação de um deputado federal. Sivaldo, pelo pouco tempo que passou na Assembleia Legislativa, Sivaldo construiu grandes e fortes amizades entre os deputados estaduais, entre os deputados federais. Nós temos um conjunto de forças. Quando nós dizíamos lá atrás, na campanha, quando Sivaldo dizia lá atrás que tinha um conjunto de deputados federais, que tinha um conjunto de deputados estaduais para ajudar esse processo de mudança em Garanhuns, de transformação, do novo jeito de fazer uma administração pública, é porque ele não estava ali jogando palavras ao vento, ele não estava lá blefando. Então, Sivaldo hoje é uma liderança que consegue reunir esse grande arcabouço de lideranças políticas para ajudar Garanhuns. E que se o povo de Recife entender que é o momento de João ser o prefeito de Recife, que o seja. E com certeza Garanhuns não vai perder. Não vai perder. Garanhuns vai ter outras lideranças que suprirão, outras lideranças políticas que suprirão a ausência de João com altivez, com respeito, com dedicação e com carinho ao nosso povo. E esse grande líder que se chama Sivaldo Albino é o timoneiro desse barco. E quanto a isso, acho que Garanhuns não deve se preocupar. Garanhuns está em boas mãos, nas mãos de Sivaldo. Muito bem, Paulo Couto, advogado, escritório jurídico dentro da campanha do prefeito eleito Sivaldo Albino aqui em Garanhuns. Paulo Couto também membro da equipe de transição que já deu início ontem aos trabalhos junto à prefeitura de Garanhuns. Olha, eu trabalho em nome do jornal DAC Garanhuns com apoio cultural do amigo Davi Melo. Paulo Couto, no que essas eleições então fortalece o governador do estado
Paulo Câmara, que teve anos indigestos em Garanhuns, sobretudo na última campanha, teve situações complicadíssimas em algumas edições do Festival de Inverno, que terminaram politizando, mas sai vencedor com Sivaldo Albino aqui em Garanhuns. No que isso fortalece o governador? Veja bem, não podemos fugir da verdade. E eu também não chegaria aqui, nesses microfones, nessas câmaras, de fugir da verdade. A verdade é uma e só. Existia uma má vontade muito grande, diga-se de passagem, da atual administração municipal com o governo do Estado. Essa é a única, exclusiva razão dessa mal avaliação do nosso governador Paulo Câmara. Evidentemente que nós vivemos em dias de momentos muito difíceis. E o governador Paulo Câmara, eu sempre digo, ele se notabilizou porque ele é um homem extremamente técnico e conseguiu, com todas as dificuldades do mundo, equilibrar as contas públicas desse estado de Pernambuco. Conseguiu ter um equilíbrio em suas ações. E aí, várias ações foram direcionadas ao município de Garanhuns no governo de Paulo Câmara. E se eu for listar aqui a vocês, tantas e tantas, nós vamos passar aqui amanhã, das ações e obras concretas que o governo Paulo Câmara fez nesse município. Ora, acontece que o atual gestor era de um grupo opositor. O atual gestor, desde que o senador Armando Monteiro, que perdeu a eleição, naquela primeira eleição que perdeu para Paulo Câmara, e na segunda, quando tentou de novo, perdeu, ele sempre se manteve num palanque. Ele nunca saiu do palanque. E ele tinha uma má vontade natural, governador. E essa má vontade inviabilizou por muitas e muitas coisas que poderiam vir a Garanhuns. Isso é público e notório, isso eu não estou inventando. Isso eu não estou criando, né? Quem conhece a vida política de Garanhuns sabe, quem conhece a vida de Garanhuns sabe. E a grande e maior demonstração que o nosso governador Paulo Câmara nos deu de sua concepção, de sua forma de olhar para Garanhuns, foi nessa pandemia da Covid-19. Não é? Porque eu sempre digo, se não fosse a intervenção rápida, eficaz, do governo do Estado, diga-se de passagem, articulada desde o primeiro momento por o nosso deputado estadual Sivaldo Albino, hoje prefeito eleito, muitas vidas aqui em Garanhuns teriam ido embora. Teriam ido embora. Então, o nosso deputado, hoje prefeito eleito, ele teve essa visão, e quando muitos se escondiam, quando muitos estavam nas casas, à escalada da noite, tramando para tirar alguém do páreo, botar alguém no páreo para ser candidato a prefeito, o nosso deputado estava trabalhando. O nosso deputado, hoje prefeito eleito, estava viabilizando condições para que o povo de Garanhuns fosse atendido. E aí está aí todas as demonstrações, o investimento que o governador Paulo Câmara fez em Garanhuns para a saúde, porque nossa saúde municipal não estava preparada para enfrentar o problema naquele primeiro hora. É tanto que o nosso hospital municipal, a nossa unidade Covid municipal, só foi aberta depois de mais de 90 dias que a pandemia já se instalava em Garanhuns. Já estava lá. E com resultados nunca satisfatórios. Em todos os municípios do Agreste Meridional se montou unidade de tratamento da Covid de imediato. De imediato. Não é? Eu também advogo numa cidade que lá eu sirvo, que é a cidade de Calçado, do nosso prefeito Expedito Francisco da Paz Nogueira, uma cidade com 13 mil habitantes, que nós tínhamos uma unidade lá da Covid-19, que inclusive até hoje, até a presente data, está aberta, onde nós tínhamos lá um centro próprio, onde nós tínhamos
temos toda a equipe médica lá montada, onde temos uma ambulância só para Covid-19, onde temos 4 respiradores. 4 respiradores nós temos lá na cidade de Calçado. Enquanto isso, nós não tínhamos nada no município de Garanhuns. E aí tem os casos da cidade de Caetés, muitas pessoas de Garanhuns que foram transferidas para Caetés, nós sabemos, né? A população sabe disso. A população sabe disso, né? Enfim, nós tivemos uma intervenção rápida, segura e competente do governo Paulo Câmara aqui, onde contratou funcionários, contratou a equipe médica, com mais de 250 pessoas da área de saúde foram contratadas, foram convocadas para o concurso. Enfim, se eu for também narrar, é muita coisa. E foi uma pronta intervenção do Paulo Câmara. Acredito eu que agora só frutos bons serão dessa parceria entre o governo do estado e município de Garanhuns. Muito bem, estou conversando aqui com Paulo Couto. O Paulo, que é foi o escritório jurídico em toda a campanha do prefeito eleito Sivaldo Albino, permanece unificado ao partido e também é membro da equipe de transição aí do governo de Isaías Guedes para Sivaldo Albino. Olha, eu trabalho aqui em nome também do apoio cultural do restaurante Espaço Cultural Maria Rita, que vai trazer aí a Eliane, a rainha Eliane, para o Forró do Candeeiro. O Forró do Candeeiro é às quintas-feiras. Hoje, sábado, aliás, hoje, dia 21 de novembro, tem Gomes de Serra Talhada, lá no Forró do Maria Rita. Paulo Couto, em todo o país, a abstenção, ela foi crescente com relação ao ano de 2016. São Paulo, por exemplo, teve 29,29% de abstenção, mais de 2 milhões de pessoas, enquanto em 2016 teve 21,84%. Rio de Janeiro teve 32,79%, com mais de 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de pessoas se abstendo de votar, e em 2016, 24,28%. E assim seguiu: Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre e Recife teve 19,89% de abstenção, o equivalente a 230 mil pessoas, 230,157. Em 2016, nas últimas eleições, foi de apenas 11,31%. Então, em todo o Brasil, a abstenção foi de 23,5%, segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. O índice de 2016 teria sido de 17,58%. Essa abstenção, o que é que representa para o país? Essa eleição, como eu disse inicialmente a você, Valdir, essa eleição ela é atípica, né? Ela teve muitas coisas que aconteceram. Dentre elas, a nossa pandemia, a Covid-19. Então, muitas pessoas entenderam que não deveriam sair de casa, não é? Entenderam que corriam risco. Então, eu atribuo, na minha visão, e também alguns analistas políticos que eu tive ainda o tempo de ouvi-los, né, alguns comentários, que grande parte dessa abstenção se está relacionada à pandemia, né, e outra também com a descrença da classe política, com a falta de esperança nos gestores, que leva à indiferença das pessoas, não é? Então, essa abstenção, ele tem esse dado, que, acredito eu, espero que nas próximas eleições essa abstenção venha a retroagir. E
grande parte dessa abstenção, a questão da descrença do político, foi o próprio político que o fez, com suas atitudes, com seus gestos, com suas ações, com suas promessas não cumpridas, com seus sonhos mirabolantes e faraônicos, e que, na verdade, quando a administração começa, tudo não se traduz. Então, eu acho que também isso depende muito da consciência da nossa classe política. Rogo a Deus que exista uma nova geração de políticos comprometidos com a verdade, comprometidos com aquilo que dizem e com os propósitos bons. E com os propósitos bons de fazer a verdadeira política. E de fazer aquilo que eu posso fazer, não aquilo que a máquina pública pode fazer por mim. Então, John Kennedy, num discurso célebre lá nos Estados Unidos, quando candidato a presidente da República, isso eu gosto de dizer, ele dizia o seguinte: nunca pergunte o que os Estados Unidos pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer pelos Estados Unidos. Enquanto nós tivermos políticos que estão preocupados o que é que a máquina pública pode fazer por ele, e não o que é que ele pode fazer pela máquina pública, pelo bem comum, nós teremos muitas decepções políticas. Eu ainda sou um visionário, eu ainda sou um cara que acredita nas pessoas, e eu acredito naqueles políticos que têm a política como um sacerdócio, como uma vocação de fazer algo para o bem comum, e não se fazer da política um instrumento de enriquecimento e de ascensão social. Acredito, vou morrer pensando nisso. Vou morrer nesse entendimento de acreditar o que eu posso fazer de melhor. E a política é a arte de bom conviver. A política, a gente faz política todos os dias, Valdir. Você faz política desde que você dá o bom dia à sua esposa. Não porque eu não gosto de política, isso não me agrada. Mas a política, na sua essência da palavra, é a arte de bom conviver. É você saber conviver com os contrários. É você saber conviver com suas pessoas. No dia que você se acorda e olha para sua esposa e diz bom dia, garanto que vai ser um melhor dia. Agora, se você se acorda e não olha para a patroa, ela já vai botar uma cara feia com você. Mesmo que vocês sejam casados há mais de 30 anos e tenham a maior convivência e maior intimidade do mundo. Se você olhar para sua patroa e não dar um bom dia a ela, diz que é que esse caba... Alguma coisa de errado né? tem. E já existe, já vão tomar café da manhã com uma diferença. Já, quando vão sentar à mesa, já não está mesmo aquela relação da boa convivência. Mas se você olha para ela e dá um bom dia a ela, o café, quando chegar na mesa, ele está quente, ele não está frio. É verdade. Então a política, ela é de todos os momentos. A política é quando você dá um bom dia ao porteiro do seu prédio. Bom dia é quando você diz, meu amigo, tudo bom, quando você fala com a pessoa que está lavando o seu carro. Então a política, ela está na essência das pessoas, está na essência de todos nós. Nós não podemos nos afastar da política. Como só a política é que faz as transformações. Se nós, como cidadãos, pessoas conscientes dos nossos deveres, tomar o caminho de anular um voto, tomar o caminho de não ir à urna, o que é que ele está fazendo? Ele está sendo instrumento para que os maus vençam, para que os corruptos prevaleçam, para que os desonestos e mal intencionados venham. Esse aí que não foi votar, ele não vai ter o direito, na minha concepção, de reclamar que o posto de saúde não tem um médico. Esse aí que não foi votar, ele não tem o direito de reclamar que a escola municipal, o ensino, não está de qualidade para o seu filho. Aquele que reclama é através do voto. E a política é o único caminho. Eu não conheço outro caminho da transformação de uma sociedade. Quando esses altos índices de abstenção chegam à estratosférica,
é sinal que alguma coisa está de errado. E que nós não devemos botar na cabeça e deixar que o mal prevaleça. Exatamente. Em cima exatamente dessa sua última fala, e como o senhor citou os Estados Unidos, que vem uma lição, que mesmo com a pandemia, onde se mata 2 vezes mais do que aqui no Brasil, ou muito mais do que isso, mas o povo só consegue a mudança da história do seu país através do voto. Foi recordista em número de eleitores votantes lá nos Estados Unidos. Mesmo com a pandemia, mas o eleitor saiu, arrumou um jeito, embora teve também a sua oportunidade pelo correio, mas foi um recorde de urna, de o eleitor sair de casa e ir até as urnas. Isso é muito importante, é bom pensar nisso. Bom, estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo, mas tem ainda algumas questões aqui para nós tratarmos, e vamos subir um pouquinho na esfera. Aliás, permanecer aqui na questão nacional, só que um pouquinho mais dentro da condição do país. Com relação ao presidente da República do Brasil, Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, 83 candidatos tinham o nome Bolsonaro incorporado nas urnas. 3 prefeitos, 3 vice-prefeitos, 77 vereadores, 4 que foram deferidos, 1 renunciou e 78 estiveram concorrendo. Só 1 venceu, que foi o próprio filho do presidente, Carlos Bolsonaro, com 71 mil votos. Vou lembrar também que em 2016, Carlos Bolsonaro se elegeu vereador com 106 mil votos. Dos 59 candidatos a prefeito e vereadores apoiados pelo presidente Bolsonaro, 45 foram derrotados. 12 foram eleitos. 2 candidatos estão no segundo turno. Dos 45 candidatos para as câmaras municipais, 10 foram eleitos. Espiritual Adalberto, do PROS, de Fortaleza, Nicolas Ferreira, do PRTB de Belo Horizonte, Tiago Paes, do Democratas, aqui de Garanhuns, Pastor Júnior, do Podemos, do Recife, Marco Aurélio, do PRTB, também do Recife, Alexandre Aleluia, do Democratas de Salvador, Jessicão, do Progressista de Londrina, Carlos Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, Paulo Chuchu, do PRTB de São Bernardo do Campo, e Sonaíra Fernandes, do Republicanos de São Paulo. Paulo Couto, o senhor acha que esse resultado das urnas foi então uma derrota para o presidente Bolsonaro? Esse é um ponto. Segundo, esse resultado, ele pode influenciar as eleições de 2022, quando da busca da reeleição do presidente? Interessante, eu não tinha nesses números. Eu tinha lido alguma coisa. O senhor vai levar. Eu não tinha detalhado isso. Até porque eu não tive tempo muito de olhar esses dados, até porque minha vida está muito corrida, né? Eu participei da campanha aqui de Garanhuns, diretamente, no meu escritório, mas em Itaíba, e na cidade de Itaíba, que também nossa prefeita se reelegeu, Regina da Saúde, e se reelegeu bem, na cidade de Calçados, lá com Francisco Pedito Nogueira, e na cidade de Junqueiro, em Alagoas, também. Nós participamos diretamente nessas campanhas. Enfim, então eu tinha muita tribulação e tal. Eu não vi esses dados. Eu não acompanhei esses dados. Mas muito interessante. Muito estranho, eu achei, foi um presidente da República se envolver em uma eleição municipal como ele se envolveu. Eu achei assim, foge até do natural, foge até da figura republicana de um presidente da República se envolver e pedir voto como ele pediu expressamente. Ele foge à liturgia do cargo. Né? Um presidente da República se envolver como ele se envolveu. E parece que os números não foram muito bons para ele. Lá o Crivella, lá no Rio de Janeiro, né? Que ele se envolveu diretamente, o Russomano lá em São Paulo, as 2 principais capitais do nosso país. Enfim, eu acho que ele ainda é um forte candidato,
acho eu. Ele está na estrutura da presidência, ele tem um capital eleitoral invejável, nós não podemos até não concordar com ele, divergir dele politicamente, mas temos que reconhecer que ele tem aquela fatia do eleitorado, que foi a fatia do eleitorado que o levou ao segundo turno, né? Aquela Sim. história anti-PT, ele tinha aquela marca anti-PT, né? E, enfim, essa marca anti-PT ele conseguiu agregar e levou e se sagrou presidente do país. Evidentemente, ele agora, com o poder, ele está sabendo do poder, ele conhece as esferas, ele é um cara bem conhecedor, até porque ele passou 28 anos no Congresso, então ele conhece como é que a política funciona, ele sabe como é o submundo do Congresso. Exato. Eu ainda reputo ele pela estrutura do poder da máquina pública como um forte candidato. Eu não vejo ele como uma figura descartável para uma reeleição. Eu acho que se ele manter, agora mesmo ele tanto batia no PT, da questão da distribuição de renda do PT, da questão da Bolsa Família, e que dizia e tal. E ele, quando assim que assume, ele faz uma Bolsa Família ao estilo dele, que é esse auxílio emergencial do Covid-19, que já prorrogaram até dezembro, né? E que tudo indica, pelos movimentos que nós estamos vendo aí, que isso vai se eternizar. Porque isso elevou os índices de popularidade dele em vários estados, inclusive no Nordeste, onde ele teve uma pífia votação, onde ele não conseguiu eleger nenhum governador ligado a ele, mas que hoje os índices de popularidade dele já são bem melhores e ele aposta nisso. Ele aposta nisso. E é tanto que existe um grande conflito entre os desenvolvimentistas, que é o caso do Rogério Marinho, que é o ministro, e o Paulo Guedes. Então eles vivem numa grande batalha lá dentro do ministério, o ministro que quer gastar e o ministro que quer segurar. Né? Então, Correto. o Paulo Guedes é uma briga aberta, não existe. Nesse governo é muito interessante. É também uma marca desse governo. Eles brigam abertamente. Não tem esse negócio de briga entre casais ser só no quarto, não. Eles brigam para todo mundo ver. Não tem segredo. Não tem segredo. E a briga já está instalada. O Paulo Guedes chama constantemente o Rogério Marinho do fura-teto, ou seja, aquele que fura o teto de gastos. Então eles entram em litígio. E o Bolsonaro, por suas características, que é uma figura popular, ele se notabiliza pelo popular, e ele está gostando desse negócio de ser fura-gasto, ele está gostando, porque a popularidade dele tem aumentado, né? A popularidade dele tem aumentado, e eu acredito que uma coisa muito interessante dele, e se você bem ter notado, ele nunca desceu do palanque. Desde o primeiro dia que assumiu a presidência, ele já assumiu pensando em reeleição. Então ele faz política 24 horas por dia, ele respira. Todas as palavras dele são de cunhos políticos, tudo que ele faz é nitidamente no sentido de buscar uma reeleição. Então, veja bem, eu entendo ele como um forte candidato. Até porque, aí vamos para o outro lado, eu não visualizo, ainda pode até existir, ou eu posso até estar míope nessa questão, eu ainda não consegui visualizar um candidato de oposição que tenha o poder de confronto a ele. Né? O nosso Luiz Inácio Lula da Silva, com todos os problemas jurídicos que carregam, até pela sua idade, os problemas jurídicos, acredito eu que não vai ser mais candidato a presidente, que era tudo que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro acorda e pensando nisso, e dorme pensando nisso, querendo enfrentar Lula nas urnas,
porque aí seria a sua reeleição, segundo, veja bem, segundo a concepção dele, segundo as pessoas que gravitam em torno dele, dizem que o sonho dele é enfrentar Lula porque seria uma reeleição mais tranquila. Porque aquele sentimento anti-PT, aquela questão das redes sociais, aquela coisa toda que a gente conhece, seria mais fácil. Assim, não vejo uma liderança de centro ainda que consiga capitalizar essa mudança. O Dória lá, o governador do estado do São Paulo, eu não vejo ele como uma liderança forte ainda. Eu acho que ele também não coisa. Aquele Luciano Huck também, eu acho que aquilo é uma aposta, e uma aposta assim, quer dizer, uma aposta imprevisível, pode ser até que dê certo, mas também não tem. Assim, nós não temos uma liderança capaz de enfrentar hoje. Não estou dizendo que daqui a 6 meses, 1 ano, a gente ainda tem 2 anos, né? Sim. Ainda temos 2 anos aí pela frente, muitas reviravoltas podem acontecer dentro do processo político. Não vejo hoje uma liderança, assim, a única que eu acho que tem um poder assim, de um confronto com ele é o Ciro Gomes. Lá o nosso senador Ciro Gomes, ex-senador Ciro Gomes, eu acho que ainda teria uma condição, mas desde que conseguisse juntar toda a esquerda em torno do nome dele. Que é muito difícil, porque o PT não quer abrir mão de ter um candidato a presidente, e o PDT, o nosso Ciro, também não abre mão. Então eu acho que pelos presentes momentos, agora veja bem, eu estou dizendo hoje, pode ser que daqui a 6 meses eu tenha uma outra conversa totalmente diferente dessa. Vai depender de como esse país vai caminhar, vai depender como a economia vai reagir. Quando nós imaginávamos que estávamos saindo da Covid, quando os números da Covid começavam a baixar, claramente hoje já estamos nem numa segunda onda, porque a primeira não terminou. E aí, não é? E nós não sabemos como é que a economia desse país vai reagir, como as pessoas vão reagir, e é imprevisível o que há de acontecer. Mas dentro desse prognóstico, mesmo com essas derrotas eleitorais dos seus candidatos, mesmo com a verborragia desse nosso presidente, que a cada dia que se passa, e aí peço escusas ao internauta que seja eleitor e admirador dele, mas eu sinceramente, eu não concordo com nada que ele faz, com nada que ele diz, mas é como vivemos numa democracia, nós temos esse direito de divergir, e aquele internauta que hoje esteja me ouvindo, eu peço minhas escusas, e mais é o meu sentimento, é o que eu penso, e eu estou aqui para externar o que eu penso, né? Mas mesmo com todas essas falácias desse presidente que vai para uma reunião do BRICS e diz que existem países que importam madeira e que vai denunciar os que importam madeira de forma ilegal do Brasil, aí depois de 2 dias ele vai dizer, não existe isso, eu não disse isso, não é assim. Então essa figura beligerante, essa figura extremamente conturbada até nas ideias, no fato, ainda é um forte candidato a presidente da República. Porque nunca deixou de ser. Sim. Ele nunca deixou de ser. Desde o primeiro dia que assinou lá a ata de posse, ele nunca deixou de já ser candidato. Então, ele vive eternamente no palanque, e ele tem uma militância digital muito forte, né? E eu entendo ele como forte candidato a presidente da República. Nesse momento, pode ser que a coisa ande mais lá na frente e ele apareça um candidato capaz de sintetizar o desejo de mudança da população.
Muito bem, Paulo Couto, eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, com essa contribuição valiosa na análise política de Garanhuns, do estado de Pernambuco e também do nosso Brasil. E desejar uma boa sorte nessa transição do governo Izaias Regis para Sivaldo Albino e dizer que a nossa TV Garanhuns Agreste, com suas plataformas no Facebook, YouTube, no Instagram e também na tvgaranhusagreste.com.br, fica aí aberta para qualquer momento que o senhor queira vir. Para nós é sempre um ganho de conteúdo dispor das nossas câmeras e também dos nossos microfones. Quem agradece sou eu, Valdir. É uma satisfação muito grande vir aqui hoje, no dia de hoje, não é? Conversar com você. Eu até estava com saudade desses microfones, né? E nessa forma, né? E nessa forma. Mas os compromissos profissionais não me permitiram. Dizer a você que é mais uma missão dada a mim, e eu, por nosso prefeito eleito, Sivaldo Albino, vamos cumpri-la, como cumpri a missão que ele me deu na eleição, como eu cumpri a missão que ele vai me dar, e eu, nesse momento, eu só posso falar a você de transição. É a única coisa que eu posso me pronunciar. E sobre o governo dele, sobre as ações, aí é o nosso prefeito, que aí terá que vir aqui, não é? A nossa liderança maior, e com certeza ele está ansioso de vir, Eu acredito que ele hoje está no Recife, mas na outra semana ele já está aqui, e ele está ansioso para conversar com a população, como ele já tem conversando. Apenas dizer, reafirmar e o agradecimento que ele também já fez a toda a população, e dizer, reafirmar apenas os nossos compromissos e o compromisso do prefeito eleito, Sivaldo Albino, com a população de Garanhuns. O demais, agradecer, dizer que sempre estou à sua disposição, lá no meu escritório, lá naquele meu lugarzinho que você sempre conhece. O meu telefone, o número é o mesmo, não mudei e não mudarei, não mudei e não mudarei, e estou lá no meu lugarzinho lá, e se você quiser, só é ligar para mim que eu encosto aqui, já aprendi onde é o local. Opa. Né? E sempre à sua disposição. E apenas agradecer a todos e desejar de antemão já, eu acredito que eu não deva vir mais aqui antes do final do ano, um Feliz Natal, um forte abraço, e que esse ano de 2021 seja um ano de renovação, de esperança, que esse país saia dessa Covid-19, dessa pandemia, e que as pessoas retornem a se encontrar, a se confraternizar, e que a vida volte ao normal, e que nós conseguimos suplantar as dificuldades, que são muitas, mas que o bom Deus nos guie e nos oriente na sua sabedoria, na sua forma de ver. Muito obrigado, Valdir. Um abraço a todos. Olha, as últimas notícias dão conta de que o prefeito eleito Sivaldo Albino, aqui de Garanhuns, esteve prestando entrevista à TV Nova FM e a TV Nova, e através dessa entrevista ele teria dito, diz aí os blogueiros, né, no caso do Carlos Eugênio, se eu não me engano, o Roberto Almeida está lá hoje, inclusive eu transcrevi no site TV Garanhuns Agreste de que um shopping com 100 lojas poderá ser lançado a pedra fundamental ainda este ano, com a presença do governador do estado de Pernambuco, o Paulo Câmara. Há uma grande expectativa também, e numa entrevista aqui à nossa TV online, TV Garanhuns Agreste, Givaldo Calado de Freitas, que esteve muito próximo, levando o apoio do Avante à Frente Popular, que levou Sivaldo Albino a prefeito de Garanhuns, também de que o jazz estará sim no calendário de eventos de Garanhuns. Evidentemente que, como era realizado em fevereiro, no período do Carnaval, não sei se para o ano cairá em fevereiro ou em março, evidentemente deve depender aí da chegada ou não da vacina
vacina, né, contra a Covid-19, mas já estaria neste calendário do prefeito eleito. Mas conforme falou Paulo Couto agora, é claro, são apenas informações que vão chegando recortadas e não temos aí o aval, não é a assinatura, nem a fala do próprio prefeito eleito, Sivaldo Albino, que melhor pode falar sobre isso, ou a quem ele delegar, no caso, seus secretários, o secretário de Turismo, o secretário de Cultura, secretário de Desenvolvimento Econômico, que pode falar sobre essas informações que eu trago aqui. Olha, muito obrigado pelo carinho da sua conexão conosco no Facebook, na TV Garanhuns Agreste, no nosso canal do YouTube, no Instagram. Um forte abraço, bom final de semana e até o nosso próximo momento.